Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 98. Salmo de número 98. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor faz notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? O salmista nos convida a cantar ao Senhor, a celebrar com júbilo ao Senhor. Ele diz no verso 4: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor. Irmãos, o salmista aqui também fala sobre que ele lembrou da sua misericórdia para conosco. E é importante ressaltar isso, porque é pela graça do Senhor que nós estamos aqui. É por sua misericórdia que nós estamos aqui. A esperança que temos da salvação é por causa da misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Portanto, irmãos, esse momento de culto coletivo é um momento de regozijar na presença do Senhor, de se alegrar na presença do Senhor, de cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele lembrou da sua misericórdia e da sua fidelidade para conosco. Por isso é motivo de festa, de alegria, por isso nós chamamos esse culto de celebração, porque Deus teve misericórdia de nós, e nós estamos aqui como filhos dele, não apenas como criaturas, mas como filhos, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui, obrigado por tua graça, manifesta em nós, gerando salvação. Obrigado, a Deus, pela tua misericórdia, como diz a tua palavra, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, a Deus, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, ó Deus, nos fez contemplar as maravilhas do Senhor e nos fez ter em Cristo Jesus a salvação. Porque pelos nossos próprios méritos, ó Deus, não tínhamos condições de sermos salvos, mas o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida, uma nova esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, entregamos a Ti esse culto. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe de todo pecado, de toda iniquidade. Purifica o nosso coração, ó Deus. Entregamos a Ti os nossos louvores nessa noite. Ó Deus, a palavra seja uma palavra que nos edifique, que nos ensine. Ó Deus, que nos faça compreender a verdade da Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos na casa do nosso Deus para juntos adorarmos e bendizermos o seu nome. Vamos dizer obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem cuidado de nós. Amém.
cada dia. Que em nós, ó Deus, não venha haver espaço para outras coisas, mas que nós estejamos cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar que o nosso Deus é santo. Ele é santo, somente Ele é santo, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Por
para sempre. Só Ele é. Amém? Vamos estar cantando nessa canção. Enquanto isso, você pode cantar ao Senhor o seu dia, sua oferta nessa noite. Vamos fazer dessa canção nossa oração. Senhor, guarda meu coração, guarda minha mente. Que eu possa viver os teus sonhos, os teus planos, em nome de Jesus. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, do teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, do teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Possamos viver a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. É melhor do que a nossa própria vontade, é muito melhor do que os nossos próprios desejos. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, ministre a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2.
abrirem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre a qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que te visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: ah, meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu e os filhos de Deus, que Deus me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós só temos a agradecer ao Senhor, mais uma vez, por estar na Tua casa, em comunhão com os irmãos. Ó Deus, entregamos a Ti os nossos louvores, também as nossas ofertas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Rogamos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações e fale conosco por meio da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
A carta de Hebreus, ela foi escrita provavelmente ali entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Ela foi escrita ali antes da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo. E o autor escreve para cristãos aqui de origem judaica, que estavam enfrentando fortes perseguições naquela época. O Império Romano era governado naquele momento por Nero. Nero foi um dos mais cruéis perseguidores da igreja. Muitos cristãos estavam sofrendo rejeição familiar. Imagina aí, a pessoa se converter e a família não aceitar mais, perdas de bens, exclusão social, estavam sendo perseguidos por causa do cristianismo. Irmãos, esses crentes, eles estavam sendo tentados aqui a abandonar a Cristo e retornar ao judaísmo. Porque, afinal de contas, voltar à antiga religião, naquele momento, significava evitar as perseguições, os conflitos. Imaginem na cabeça dos irmãos aceitarem a Cristo como um único e suficiente Salvador de suas vidas, reconhecerem o sacrifício de Jesus, serem perseguidos por causa disso, ao mesmo tempo que existia uma oferta de voltarem à sua antiga vida, à sua antiga religião e deixar de ser perseguidos. Era uma tentação muito grande naquela época, porque muitos cristãos estavam morrendo naquele momento. Voltar à antiga religião significava evitar perseguições, evitar conflito. E ao longo da carta, irmãos, o autor ele demonstra que Cristo é superior a tudo aquilo que o Antigo Testamento apresentava. Cristo é superior aos profetas. Ele vai dizer lá no começo da carta, em Hebreus 1 a 3, que Cristo é superior aos anjos. No capítulo 1 também a gente vai ver isso. Superior a Moisés, superior ao sacerdócio que foi instituído lá em Levítico. Ou seja, o autor da carta está aqui ensinando que Cristo é superior aos sacrifícios. Já não há mais necessidade de sacrifício. No capítulo 1, o autor prova que Jesus é superior aos anjos. E no capítulo 2, ele faz uma aplicação prática dessa verdade. Se Cristo é tão glorioso, como nós podemos negligenciar a sua salvação? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, que foi feita aqui na leitura desse texto. Se Cristo é tão glorioso, como nós podemos negligenciar a salvação? E aí o escritor fala aqui sobre o perigo da negligência, de negligenciar essa grande salvação. Ele diz: portanto, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, a expressão aqui no finalzinho do texto, nos desviemos, era usada para um barco que se afasta lentamente do porto por causa da correnteza. Eu não sei quantos aqui já foram num lugar de rio, de praia, coisa desse tipo. A praia o mar é um negócio muito perigoso. E tem umas que são mais perigosas do que outras. Se você vacilar, vem as ondas, aí você pula aquelas ondas ali. Daqui a pouco, se você não prestar atenção, você já está lá, no meio do mar já. Você já se distanciou sem que você perceba. Aqui a expressão é mais ou menos isso. É como se tivesse um barquinho ali na beira do mar e você esquecesse de amarrar ele ali na beirada, e daqui a pouco o barquinho fosse sumindo, e daqui a pouco, cadê o barco? Sumiu. O autor, irmão, não está falando de uma apostasia repentina. Ele fala de um afastamento gradual, aos poucos, sem que a pessoa perceba. E ninguém, irmãos, abandona a fé verdadeira de um dia para o outro. Primeiro ele deixa de orar, depois deixa de ler a palavra,
depois deixa de congregar, depois deixa de valorizar a Cristo, depois está abraçando outras religiões, até que seu coração se endurece. E aí que está a gravidade do pecado. Nos versículos 2 e 3, irmãos, o autor argumenta: se a lei é entregue por intermédio dos anjos possui sanções severas, quanto mais será a responsabilidade daqueles que rejeitam o Evangelho anunciado pelo próprio Filho de Deus. A pergunta, irmãos, no versículo 3, é como se fosse uma pergunta retórica: como nós escapamos se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós escapamos se nós não der tanta importância a tão grande salvação anunciada por Cristo Jesus? A resposta é implícita, já está na própria pergunta. A resposta é: não escaparemos. Não podemos escapar. A maior condenação, irmãos, não recai apenas sobre quem rejeita o Evangelho, mas também sobre quem trata com indiferença, sem dar importância ao Evangelho. E quando nós olhamos a realidade hoje da igreja, o autor aqui, nós não sabemos ao certo quem é, ele está preocupado com os irmãos que estão sendo perseguidos e fala assim: ó, não abandonem a vossa fé, não desistam por causa das perseguições, mas tenha confiança, não negligenciem a sua salvação. Mas quando nós olhamos para o dia de hoje, irmãos, a igreja, principalmente a brasileira, ela não está sendo perseguida a ponto de fecharem as suas portas, de prenderem irmãos por causa do Evangelho. Não está sendo perseguida por essas coisas como estava sendo perseguida aqui. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, muitos irmãos, eles não estão abandonando as igrejas, estão apenas negligenciando. E aqui está a gravidade das coisas: negligenciando a oração, negligenciando a comunhão. Já não faz tanta importância estar em comunhão, já não é mais tão importante estar todos os dias nos cultos, estar em comunhão com os irmãos para adorar o Senhor, já não é mais tão importante. Talvez um evento familiar, ou um evento, agora a moda, dos sítios, é mais importante, é melhor, é mais prazeroso. Mas de lá tem internet, eu assisto os cultos pela internet. Já não é mais uma necessidade minha estar em comunhão com os irmãos. Negligenciando agora também a palavra de Deus, não dando importância a ela, não procurando conhecer a sua palavra, mesmo tendo tanta oferta de Bíblias em todos os lugares, até mesmo em celulares para ler, não dando tanta importância, e muitos ainda piorando essa situação, relativizando a palavra de Deus, ou como muitas outras denominações e seitas fazem, agregando outros livros que não vêm da palavra de Deus ao ensinamento, como se aquilo também fosse regra de fé e de prática. Muitos na igreja não estão saindo da igreja, mas também estão negligenciando, irmãos, a santidade. A santidade. A negligência espiritual é um dos maiores perigos para a igreja nos últimos tempos. João Calvino, ele disse: a incredulidade geralmente começa pela negligência. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque isso acontece de forma gradativa. Daqui a pouco a gente acostuma não vir ao culto, acostuma não ler a palavra, acostuma não orar, acostuma tudo, acostuma não obedecer a Deus.
Tem gente que comete um pecado, oh meu Deus, eu pequei contra o Senhor, pede perdão, daqui a pouco comete de novo, e aí, oh Deus, perdão, aí depois comete de novo, aí fala assim, vou ter que mudar a minha vida. Aí comete de novo, aí nem pede mais perdão a Deus, porque já acostumou com aquilo ali. Acostuma, de forma gradativa, daqui a pouco você já está dentro, já está inserido no mundo, fazendo as coisas que o mundo faz, estão dentro da igreja. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas acontecem gradativamente, silenciosamente, lentamente. E a pergunta que não devemos deixar de fazer para nós mesmos é: você está avançando em sua fé ou apenas sendo levado pela correnteza desse mundo? Preciso refletir, irmão, sobre isso. E o escritor continua dizendo que Cristo se fez homem para cumprir o propósito de Deus. E ele acaba citando o Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres. Irmãos, originalmente o Salmo fala da disposição elevada dada ao homem na criação. Deus criou Adão para governar sobre a criação, mas o pecado destruiu essa vocação do homem. O homem perdeu a sua glória. O mundo hoje está cheio das consequências dessa queda. Todas as mazelas que nós conhecemos, a violência, a morte veio por causa do pecado, o sofrimento. Tem gente que se questiona: Deus existe, por que há tanto sofrimento? A resposta está aqui: por causa da queda do homem. O homem pecou, o pecado impera no mundo, a corrupção. O mundo hoje está cheio da consequência do pecado. Entretanto, irmãos, o autor aponta aqui para Jesus. No verso 9 ele diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Ou seja, irmãos, aonde Adão falhou, Cristo venceu. Aonde o primeiro homem, o velho Adão, caiu, o segundo homem triunfou. Jesus assumiu a nossa humanidade sem pecado algum. Ele veio restaurar, irmãos. Jesus veio restaurar aquilo que o pecado destruiu. O mundo tenta encontrar esperança, e muitos tentam encontrar esperança na política, muitos tentam encontrar esperança na ciência, outros vão tentar encontrar esperança na economia, nas tecnologias. Mas a restauração da humanidade, irmãos, não virá dessas coisas. A esperança do homem está em Cristo, e somente em Cristo. Somente Ele é o verdadeiro homem perfeito, sem pecado algum. Somente Ele pode restaurar aquilo que foi perdido na queda. O escritor está mostrando isso para os irmãos. Olha, o velho homem pecou, o novo homem não pecou. E aí a gente vai ver que o sofrimento de Cristo foi para conduzir muitos filhos à glória. O versículo 10 é maravilhoso, irmãos, porque diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória. Aí o que é que a gente vê na história? Que Cristo foi crucificado, que Cristo foi morto, mas que Cristo ressuscitou, e isso já é suficiente. Portanto, irmãos, quando nós olhamos a história e nós conhecemos o que o Velho Testamento apontava para Cristo, para o que Cristo havia de fazer, que Ele haveria de padecer, a gente vê que a cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma derrota. A cruz foi um plano eterno de Deus para a salvação do homem, dos seus escolhidos. Cristo sofreu, irmãos, para salvar pecadores. Observe a expressão: conduzisse muitos.
no verso 10, conduzisse muitos filhos à glória. Irmãos, esse é o objetivo da redenção. Não é apenas tirar pecadores do inferno, mas é levá-los à glória eterna. A salvação, irmãos, começa na justificação, prossegue na santificação. Antes, o que é que nós vimos lá em Romanos? Antes nós éramos inimigos de Deus, fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Mas a salvação prossegue também na santificação. Uma vez salvo, agora eu preciso buscar a santificação, a reconhecer os meus pecados, abandonar cada falha minha, amadurecer como crente, como servo de Deus, buscando a santidade, ser separado desse mundo. E culmina na glorificação, onde um dia estaremos face a face com o Senhor, na glória eterna com Ele. E o texto está nos ensinando aqui, irmãos, que nenhum dos eleitos ficará para trás. Nenhum dos eleitos ficará para trás. No versículo 11 a 13, nós vemos a maravilhosa identificação de Cristo com seu povo. Porque ele diz assim, porque ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a gente acostuma com isso. Porque o Rei do Universo chama pecadores redimidos de irmãos. Irmãos, muitos crentes vivem derrotados porque olham apenas para as suas falhas. Mas Cristo não se envergonha daqueles que comprou com seu sangue. Nós somos falhos, sim. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Portanto, irmãos, se eu e você pertencem a Cristo, nós cremos nisso e vivemos em função disso. Você é filho de Deus. Você é membro da família de Deus. Eu e você, nós temos uma herança eterna. Não é uma herança como muitos dos nossos pais podem deixar, que pode passar, pode se acabar, mas é uma herança eterna. E aí o escritor, a partir do verso 14, ele diz que Cristo venceu a morte e libertou o seu povo. E aqui está o coração do capítulo, o centro do capítulo. A encarnação de Cristo era necessária. O texto diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Irmãos, Jesus não parecia homem, ele tornou-se homem, verdadeiramente homem. Não era como muitos diziam. Tem muita gente que pensava naquela época, era até uma heresia que diziam acerca de Jesus, é que Jesus era Deus, é Deus, e nós cremos nisso, 100% homem, 100% Deus. Mas tinha uma corrente naquela época que dizia que Jesus era Deus e que ele se fez de homem, mas ele tinha todo o poder ali, no sentido de que aquela imagem de Jesus na cruz sofrendo ali era uma encenação dele, que de fato ele não estava sofrendo nada, mais ou menos isso, que ele era 100% Deus e ele era uma encenação. Não, Jesus era 100% homem, ele se tornou homem, ele se humilhou, sendo Deus, tornando-se homem, sofrendo as mesmas coisas. Sendo Deus, teve fome, passou calor, passou frio, sentiu as mesmas necessidades que nós. Ele se tornou homem, verdadeiramente homem, sem deixar
de ser verdadeiramente Deus. E a encarnação era indispensável, irmãos, para a obra da redenção. Porque somente um homem poderia representar os homens. Mas somente Deus poderia oferecer um sacrifício de valor infinito. Não sei se os irmãos estão entendendo, porque esse texto também é difícil mesmo. Mas entenda assim. Só quem poderia morrer para salvar, só quem poderia representar de fato era o homem. A humanidade era o homem. Mas nós somos imperfeitos. O cordeiro, que era a representação do sacrifício de Jesus, tem que ser como? Um cordeiro perfeito, sem mancha, puro, sem mancha nenhuma. Para quê? Para que o sacrifício fosse aceito. A mancha que está falando que era uma mancha comum, uma mancha de cor no cordeiro, para o sacrifício perfeito, aqui está falando sem pecado. Mas o homem é pecador. A Bíblia diz que nascemos em pecado. Em pecado concebeu a minha mãe. Nascemos em pecado. Portanto, o sacrifício não pode ser perfeito, porque o cordeiro é manchado. Então, o que é que acontece? O sacrifício perfeito só viria por intermédio de Deus. O sacrifício perfeito. Então, o que é que Jesus fez? Ele sendo Deus, ele se humilhou, se tornou, veio como um homem, encarnou-se como um homem, sofreu as mesmas coisas que nós, mas sem pecado algum, e se entregou por nós. Por isso Cristo, ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é a escada, ele é a ponte que nos conduz à salvação. O sacrifício oferecido no Velho Testamento era imperfeito, porque naquela época um sacrifício era possível apenas por alguns pecados. E que depois, você pecando novamente, você teria que oferecer outros sacrifícios, e era assim a sua vida inteira. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, agora não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso é não só pelos pecados que cometemos no passado, que cometemos hoje, mas todos os pecados que cometeremos até o dia da nossa morte. Ele morreu por todos os nossos pecados, por isso ele é o sacrifício perfeito, porque foi um sacrifício que foi entregue ao inocente, para cobrir a vergonha da nudez do pecado do homem. Como eu falei, esse texto, parafraseando o texto de Gênesis, mas na verdade, para cobrir a pena promovida pelo pecado do homem, que era a morte. E para que isso? Para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, isso não significa que Satanás foi aniquilado. Significa que o seu poder foi quebrado. Porque a cruz destruiu sua principal arma, que era a culpa do pecado. Agora, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a vitória, irmãos, que nós recebemos de Cristo Jesus, porque nós não podemos ser apontados por Satanás, que nós somos pecadores. Nós não podemos ser imputados à culpa do pecado, mas porque Cristo pagou a nossa dívida de pecado. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, se o diabo tenta te lembrar dos seus pecados, do seu passado, irmãos, não se preocupe, porque em Cristo Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Cristo nos libertou do medo da morte.
E ele diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Irmãos, o maior medo da humanidade continua sendo a morte. Mas o crente não encara a morte como uma condenação. A morte tornou-se, irmãos, a porta para a presença de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, morrer é lucro. Aqueles homens, irmãos, aqueles homens que morreram naquele tempo, apesar do sofrimento, apesar da dor que eles estavam sofrendo por causa da perseguição, eles estavam alegres, porque eles sabiam que iam ser mortos e estariam com o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim: olha, morrer para mim é lucro, ou seja, para mim a melhor coisa é morrer, porque eu vou estar com Cristo. E enquanto eu estiver aqui nessa vida, mesmo sofrendo, mesmo estando encarcerado, mesmo estando preso, é fazer a vontade de Deus, é cumprir o seu propósito. Mas no dia, quando o meu dia chegar, estarei com Ele. Era essa a visão do apóstolo Paulo. Irmãos, essa deve ser a nossa visão também. Os versículos finais mostram que Cristo conhece as nossas lutas. Como homem, ele foi tentado, ele sofreu, ele experimentou dores reais, por isso pode socorrer aqueles que são tentados. Nosso Jesus, ele não é um Salvador distante, ele é um Salvador compassivo. E quando você estiver desanimado, sendo tentado, quando você estiver sofrendo, irmãos, angustiados, lembre-se, Cristo, Ele entende a sua dor, porque Ele passou pelo sofrimento sem pecar, e Ele continua intercedendo pelo seu povo. Amém? É isso que o escritor está tentando passar para os hebreus e para nós nessa noite. Não desista, continua firme, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele está vivo, Ele virá buscar o seu povo. Tem muita gente que desiste da caminhada, não negligencie a sua salvação. Continue firme, buscando a Deus, vivendo em comunhão com Ele e com os irmãos, obedecendo e buscando o conhecimento da sua palavra, buscando a santificação, porque essa promessa não é uma promessa vazia, mas é uma promessa firme, de que um dia Ele virá nos buscar, e um dia estaremos com Ele face a face. Amém? Não devemos negligenciar a grande salvação, irmãos. Cristo restaurou aquilo que Adão perdeu. Cristo sofreu para nos conduzir, para conduzir muitos filhos à glória. Cristo, Ele venceu a morte, tornou-se o nosso sumo sacerdote misericordioso, que sabe das nossas lutas, das nossas dores. O capítulo inteiro, irmãos, nos leva para uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A única resposta segura, irmãos, é correr para Cristo, é estar firmado nele, porque aquele que é superior aos anjos tornou-se homem, sofreu em nosso lugar, venceu a morte e agora conduz o seu povo à glória eterna. E é isso que vivemos, é para isso que vivemos e é isso que esperamos toda a nossa vida. Amém? Como escreveu John Moy, ele diz assim: toda a nossa segurança espiritual está na pessoa e na obra de Cristo. Não é o que eu faço, não é o que vocês fazem, não são as nossas obras. Irmãos, é o maior engano da humanidade
é achar que nós somos salvos pelas nossas obras, porque nós somos gente boa, porque nós ajudamos as pessoas, porque ajudamos os vizinhos. É o maior engano da humanidade, é isso. Só por meio de Cristo. É a obra de Cristo que nos dá salvação. Aquilo que nós fazemos de bom, pela regeneração do Espírito Santo de Deus, é consequência da salvação, mas não é a obra salvífica, não é isso que produz salvação, é a consequência da salvação. A pergunta, a gente pode perguntar assim: pode o que pratica boas obras ser salvo? Não, pelas suas obras não. Mas pode aquele que é salvo praticar boas obras? Sim. Que é salvo pratica boas obras, mas ninguém é salvo porque pratica boas obras. Nós não podemos viver nesse mundo, é somente em Cristo Jesus. É por isso que o autor diz assim: não negligencie a sua salvação. Portanto, irmãos, apeguemos-nos com mais firmeza ao Evangelho, perseveremos na fé e descansemos naquele que prometeu conduzir seus filhos até a glória eterna. Amém? Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado porque nós estávamos perdidos e o Senhor se fez homem, sofreu as nossas dores, enfrentou a cruz por causa dos nossos pecados. E pedimos perdão a Deus, porque diante desse sacrifício maravilhoso que foi feito em nosso favor, que nos dá a esperança da salvação, muitas vezes nós negligenciamos, abandonamos a fé, ou abandonamos a comunhão, ou abandonamos, deixamos de ler a Tua palavra, de dar valor à Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos, ajuda-nos, ó Deus, a viver para a Tua glória. Que nós possamos, ó Deus, nos apegar com firmeza ao Evangelho do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, perseverar na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos no Senhor Jesus, aquele que prometeu nos conduzir para a glória eterna. Ajude-nos, ó Deus, a descansar no Senhor. Nós oramos assim, para a glória do Senhor, para que Teu nome seja exaltado, para que a Tua palavra possa gerar impacto nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando e nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus.